Olá galera, bom dia a todos, estamos de volta aí na mais uma aula de Física. Aqui quem fala com vocês é o professor Nilci Santos, estamos falando direto de Caxias do Maranhão, terra de Gonçalves Dias, e vamos mais uma aula de Física. Só lembrando que a Física é a nossa ciência, né, que estuda todos os fenômenos da natureza e também procura transformá-los a benefício da sociedade, né? E essa Física que é tão importante para a humanidade, ela está dividida em duas grandes ramificações, Física Clássica e Física Moderna. Só lembrando que a física clássica é a física que vem antes do século XIX, né? No final do século XIX para trás, é a física clássica, que é representada principalmente por duas personagens grandes, né? Grandes mentes da humanidade, Isaac Newton e Galileu Galilei, certo? Aí é ali no final do século XIX, início do século XX, aí vem a nova física moderna para explicar fenômenos que a física clássica não explicava, né? E a física moderna, o grande ícone, né? Os principais nós temos alguns, né? Ali começa no finalzinho, nós temos Max Planck, temos James Clerk Maxwell, nós temos principalmente a grande mente do século XX da física, que é Albert Einstein, o alemão, pai da teoria da relatividade, né? E hoje vamos explicar esses fenômenos. Esse fenômeno, especialmente hoje, vai ser um fenômeno luminoso, porque nós sabemos que a física ela anda em torno de procurar explicar os fenômenos. Tudo que acontece é fenômeno. E tudo que acontece na natureza, provocado ou não pela mão do homem, vocês sabem que é fenômeno, né? O fenômeno pode ser natural, pode ser artificial, certo? E a física ela vai procurar explicar. E não só explicar, ela vai tentar estudar e transformar o nosso benefício. Vamos ver um exemplo de um fenômeno. Por exemplo, essa simples essa simples flanela é um fenômeno, queda livre, né? Aqui vocês estão olhando aqui de lado, vocês estão vendo aqui um pêndulo. Esse pêndulo, né? Ele tem um comprimento do pêndulo, ele é um pêndulo múltiplo, né? Então, se eu soltar esse pêndulo aqui, olha o que pode acontecer, ó. Choque entre as partículas, choque mecânico, né? Colisão mecânica, choque perfeitamente elástico. Por isso que como as partículas têm a mesma massa e eu soltei de uma certa altura, essa energia é transferida para a última, né? Então, se você olhar, observe que eu soltei apenas uma e a última se desloca, né? Se eu pegasse duas bolinhas e abandonasse de uma certa altura, duas bolinhas lá iam se deslocar, né? E o mais difícil é você soltar as duas simultaneamente, né? Nesse fenômeno. O que acontece se eu soltar as duas simultaneamente? Fica em repouso? Vamos analisar. É difícil eu conseguir porque eu tenho que estar na mesma altura. É que a olho nu, não sei. 1 milímetro de diferença já dá uma diferença de energia. Mas vamos ver. Ó, apareceu, ficou legal. Mas vamos tentar mais uma vez. Olha aí. Certo? Eles batem e voltam simultaneamente, né? É uma troca de energia. Então, olha aí. Isso aí é choque perfeitamente elástico. Fenômeno físico, que a física explicou e transformou a nosso benefício, né? Hoje, com esse pêndulo balístico, né, com o pêndulo múltiplo, você consegue calcular a velocidade de uma arma dentro da balística. Então, são fenômenos que encantam a gente. Outro fenômeno. Olha um fenômeno interessante. Vê se vai dar certo aqui. Olha. Que fenômeno é esse? Vamos ver se a gente consegue. Olha só. Pronto, aqui é um fenômeno. O que é isso? Fenômeno luminoso. Nada mais é do que eu incidi o raio de luz na tela, ela refletiu para vocês com uma onda, com uma certa velocidade, certa frequência, certo comprimento de onda, certo? Então é a luz. E a luz é responsável por toda a visualização que nós temos ao nosso redor, é a luz. Sem a luz, ninguém consegue enxergar nada, né? E aí vem os instrumentos ao nosso benefício. O homem criou as lentes que vocês já viram a definição, né? É um meio transparente e homogêneo, separado por duas superfícies não simultaneamente planas. E ela recebe a luz e a luz atravessa. Então, o fenômeno da lente é refração. Mas se fosse um espelho, não atravessaria. A luz batia e voltava. Então, o fenômeno seria a reflexão. Como nós já estamos no capítulo 11 da sequência das nossas aulas, que vem acompanhando, sabe que nós estamos estudando a refração. Então, vamos estudar as lentes. E aí, vamos lá, para você conhecer a lente quanto ao comportamento óptico, né? Vocês viram que a lente, ela se divide, ela se classifica de acordo com a forma e de acordo com o comportamento óptico dela. Então, de acordo com a forma geométrica, elas podem ter duas formas bem características. Olha, elas podem estar com esse formato, vou apagar bem aqui, olha. Ela pode
ter esse formato e podem ter esse formato. Aqui são dois tipos de lentes diferentes, famílias diferentes. A parte das bordas são finas e no meio é largo, é espesso. Então essa lente é uma lente convexa. E se ela é convexa, né, ela tem um comportamento ótico. A outra também tem comportamento. Olha, a borda é mais larga e o meio é mais estreito. Então é diferente. Aqui é convexa e aqui é a família das côncavas. Aqui tem 3 tipos de lentes que são convexas e tem 3 tipos de lentes que são côncavas, que vocês já viram na nossa aula, né? Tem a lente biconvexa, plano convexa e côncava convexa. Tem a lente bicôncava, plano côncava e convexo côncavo. Mas elas também se classificam quanto ao comportamento óptico, como elas se comportam diante do fenômeno. Então, se a luz atravessar e a luz se unir em um único ponto, esse ponto é chamado de foco da lente e essa lente tem um comportamento óptico chamado de lente de convergente, que ela converge a luz. Mas se a luz atravessar e espalhar, o comportamento óptico dessa lente é de uma lente divergente, ok? Já que nós já aprendemos o comportamento óptico, a nomenclatura e a classificação, vamos agora entender quais são os elementos da lente. Eu vou só reprisar, né, porque na última aula vocês já viram alguns elementos, mas vamos colocar os elementos das lentes. Então, lembrando que o nosso tema principal da aula de hoje é a propriedade dos raios de luz, que outros autores podem chamar de raios notáveis de uma lente. Para você entender, você tem que conhecer quais são os elementos de uma lente. Primeiro, vamos lá. A lente ela tem principalmente, primeira forma. Olha, essas lentes elas não têm diferença nenhuma, mas eu posso caracterizá-la agora. Se eu fizer uma pontinha aqui e uma pontinha aqui embaixo, eu estou dizendo que essa lente é convergente. E aí eu chamo ela de LC, lente convergente. Essa daqui, se você abrir a ponta assim, ela estiver abertinha a ponta, ó, como fosse o final de uma flecha, ou uma pirâmide de cabeça para baixo, e essa aqui, a pirâmide de cabeça para cima, é como a ponta de uma flecha. Então essa lente tem um comportamento de lente divergente. Então a forma é essa. Esse eixo é o eixo principal, que a gente chama de EP, eixo principal. Aqui também tem o eixo principal, certo? É o eixo perpendicular à lente, na horizontal, se a lente estiver na vertical. Se a lente estiver na horizontal, o eixo principal vai estar na vertical, porque elas são perpendiculares. Esse primeiro elemento aqui é chamado de centro óptico da lente. Aqui, a mesma distância, eu tenho o foco, e para cá também eu tenho o foco da lente. E a mesma distância eu tenho o ponto antiprincipal, e para cá o ponto antiprincipal. Se o objeto estiver desse lado, vocês sabem que do lado do objeto, na lente convergente, fica o foco objeto, que é o FO e o AO. Do lado oposto, foco imagem, ponto antiprincipal imagem. Quando essa lente ela for convergente. Se ela for uma LD, ou seja, lente divergente, eu tenho os mesmos elementos, eu tenho foco e tenho o ponto antiprincipal e o ponto antiprincipal. Então, significa o quê? Que do lado que está o objeto, vamos botar o objeto desse lado, eu não tenho mais o foco objeto, que ele é o contrário. Então, do lado do objeto é o foco imagem, o ponto antiprincipal imagem, e do lado oposto, foco objeto, ponto antiprincipal objeto. Foi isso que nós vimos na nossa última aula. Estou apenas recapitulando para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Pronto. Ah, sim. Agora vamos entrar na nossa aula propriamente dita. Os raios notáveis. Que raios são esses? Que propriedades eles assumem? Então, os raios notáveis nada mais é ou nada mais são do que raios que passam por locais específicos. Quando você traça ele por um ponto, ele atravessa a lente e passa por outro ponto específico. E sempre que você faz esse mesmo trajeto, ele terá o mesmo trajeto do outro lado. Ele não muda, por isso que ele é notável, certo? E a física, didaticamente, ela escolheu 4 raios notáveis. Primeiro raio, certo? Acompanha comigo. É o raio que diz isso. Todo raio que passa paralelo ao eixo, ele atravessa a lente passando pelo foco e imagem. Então, olha só para cá. Vou traçar de vermelho. Vou pegar o raio saindo aqui da lente, saindo do objeto, e vou traçar ele paralelo. Quando ele traça paralelo, ele atravessa a lente e vai passar pelo FI, que é o foco e imagem. Pronto, está aqui. Esse aqui é o nosso raio de número 1. Vou botar aqui número 1, certo?
Lá na lente divergente, ele faz a mesma coisa. Vou girar um pouquinho aqui para que vocês possam ter uma visão maior. Certo. Pronto. Espero que não balance. Vamos lá. Se o raio vai paralelo, vamos lá, raio paralelo, ele passa pelo FI. Só que o FI da lente está do lado do objeto. Então o raio teria que voltar. E aí, professor, o raio vai voltar porque a regra diz que ele passa pelo FI. Se eu fizer isso, desse jeito, eu estou dizendo que o raio voltou pelo FI. Só que está errado, porque aqui não é reflexão. Reflexão é voltar. Aqui é refração, lentes é refração. Então o raio tem que atravessar. Professor, se o raio vai atravessar, como é que ele vai passar no FI? E a regra diz que tem que passar no FI. Nesse caso da lente divergente, ele atravessa, mas ele atravessa alinhado com o FI. Ó. Ele vai atravessar a lente, mas ele vai subir. Ó. Pronto, foi embora, mas ficou alinhado. E como ele está alinhado, ele não voltou, você pontilha. Porque quando o raio só está alinhado, mas ele não passa pelo aquele ponto, você faz esses pontilhados, chamando isso aqui de prolongamento. Então, o prolongamento dele fica alinhado com o FI. Esse aqui é o nosso primeiro raio, tanto em uma lente como na outra. Então, é a primeira propriedade do raio, diz isso aí. Vocês podem acompanhar o livro didático de vocês. Qualquer livro vai dizer que todo raio paralelo atravessa a lente passando pelo foco imagem. Vamos para o nosso segundo raio. O segundo raio, na realidade, ele é o oposto desse. Olha, se o raio paralelo volta pelo foco imagem, se eu traçar um raio passando pelo foco objeto, ele vai sair paralelo. Se paralelo passa pelo foco, se eu passar pelo foco, ele sai paralelo. E é isso aí que diz esse raio. Né? Eu não vou nem ler, mas vocês podem acompanhar aí. Né? Nós estamos vendo o capítulo 11. Mais o livro do Casuíto. Mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar alguns livros. Vocês podem estar com alguns livros em casa. Pronto. Vamos pegar alguns livros, né? Porque vocês... Nós estamos dando aula aí para todo o Brasil. Cada um tem um livro. Se vocês pegarem esse aqui... É o do Bongiorno e Clinton, que é um grande clássico na física no Brasil. A gente pode ver onde é que está esses raios notáveis. Por exemplo, olha só, as lentes esféricas estão no capítulo 13, também no capítulo 13, e os raios notáveis, focos de uma lente, os raios notáveis, está exatamente na página, são raios particulares, chamam de raios particulares, está na página 206, neste livro aqui, né? Que é um clássico muito bom, muito didático, né? Mas se você pegar o livro do Casuíto, que é esse outro aqui, olha, física, muita gente tem em todo o Brasil, é o capítulo 11, né? Raios notáveis, você vai ver que está lá no capítulo 11, e aí você vai ver que os raios notáveis são exatamente as propriedades dos raios, e aí ele diz lá, né? Ó, propriedades das lentes esféricas. Está na página 190, né? Isso aqui que eu estou ensinando. Ó. E aí, se você pegar o livro aí também do Sais, que é outro livro muito bom, clássico, está lá no capítulo 11 também. Se vocês pegarem, vamos lá, olha aqui. Ó, Ramalho. E esse aqui também é muito bom, ó. Olha só. Ramalho. Todo mundo tem esse aqui, né? A maioria, né? Um clássico, né? Clássico da física. E eu me orgulho, né? De ver o Nicolau Toledo, Ramalho Nicolau Toledo, Ramalho Nicolau Toledo, tá aqui. E olha quem tá aqui com os feras. Olha quem tá aí, olha para essa foto. Estão conhecendo aí? Nicolau e Toledo? Nilson. Tive a oportunidade de tirar foto com essa galera, me orgulhei. É como se fosse uma criança que é doido pelo Ronaldinho Gaúcho e o cara tirasse um selfie com ele ali. Cara, um momento assim, fã. Tive a oportunidade de estar pessoalmente com eles, né? E aqui nesse livro do Ramalho, as lentes esféricas está lá, né? Está lá, ó. Se quiser os fenômenos óticos, pode acompanhar, né? Nosso estudo das nossas lentes. Está exatamente no capítulo 14 desse livro. Aí nós temos N livros, temos física clássica, né? Vamos lá. O importante é que o que eu vou dizer aqui, pode procurar em qualquer livro que vai estar lá. Então o segundo raio diz o seguinte, o que é que diz o segundo raio? O segundo raio diz que todo raio que passa no foco objeto, ele atravessa a lente e sai paralelo à lente. Então vamos lá, vamos traçar com uma cor diferente. Vou traçar agora de verde, que é para não misturar muito.
Então vamos lá. Todo raio que vai no foco objeto, ele atravessa a lente paralela. Pronto, olha aí. Ele foi no foco objeto e atravessou paralelo. E aqui eu vou chamar de foco de lente raio número 2. Se for na lente, como é que se diz? Eu vou até, se for na lente divergente, se eu traçar direto no FO, olha o que vai passar. Todo raio direto no FO, direto no FO. Ele atravessa a lente paralelo. Então quando ele chega bem aqui na lente, ele não vai direto no FO, ele só vai direcionado. Então eu pontilho, porque ele teria direção no FO, mas ele vai, quando passa a lente, ele atravessa paralelo. Ele vai paralelo a quem? Paralelo ao eixo do meio, que é o eixo principal. Essa é a segunda regra. Todo raio que vai direto no foco objeto atravessa a lente, ou seja, emerge paralelamente ao eixo principal. Terceiro raio agora, vamos botar de uma outra cor, vamos botar de azul, né? Cada raio tem uma cor, ainda bem que eu tenho azul. Todo raio que vai no centro óptico, isso aqui é o mais fácil, galera. Ele passa direto, não sofre desvio. Olha só. Todo raio que vai no centro óptico, vamos lá, Nilce Mohamed. Opa. Pronto, galerinha, ó. Opa, caiu aqui. Fenômeno, viu? Fenômeno físico. Aqui é tudo que a gente faz aqui é fenômeno. Então vamos lá. Todo raio que vai no centro óptico, ele passa direto, sem sofrer desvio. Observe que todos estão cruzando no mesmo ponto. Vocês estão observando? Interessante, né? E aí, se a lente for essa daqui, eu vou cruzar bem aqui no centro, ó. Se for no centro óptico, digamos, eu pego aqui a lente e passo da vela aqui no centro óptico. Ele vai passar direto. Não sofre desvio. Esse é o raio de número 3. Eu vou botar aqui número 3 nele aqui, ó. Raio de número 3. Todo raio no centro óptico vai direto, não sofre desvio. E tem mais um raio que raramente a gente usa, mas pode deixar porque está nas propriedades, é o quarto raio, que diz que todo raio que sai passando pelo foco, aqui eu vou ter que botar com a outra cor de novo para não misturar, vamos botar de quê? Vamos botar de verde. De verde. Todo raio que passa pelo foco, pelo ponto antiprincipal objeto, ele volta atravessando a lente, passa no ponto antiprincipal imagem, ó. Ele faz tipo uma casinha aqui, ó. Olha o jeito que ele faz, ó. Ele subiu aqui e passa lá, tipo aquele telhado da casa, retinho, certo? E aí esse raio aqui é o raio de número 4, que é o último. Se a lente for divergente, do mesmo jeito, né? Ele vai passar direto no, digamos que ele vai incidir direto no AO, digamos, o raio de luz vem no AO, só que aqui é pontilhando, porque ele não vai, tem que passar mesmo no AO, tem que ser direcionado lá para o AO. Olha só, o AO é o ponto antiprincipal objeto, traçou, ele vai voltar passando pelo AI, então ele vai voltar alinhado aqui, ó, alinhado com AI. Aí aqui é só prolongamento e ele sobe, porque na verdade ele faz isso, mas fica alinhado com AI e forma a mesma casinha. A diferença é que a lente lá é divergente, e na lente divergente tudo é virtual. O raio é virtual, o foco é virtual, por isso que lá na frente nós vamos ver que eles são todos negativos na hora do cálculo. Mas hoje vai ser essa parte. Então tá aí, galera. Nós estamos vendo aí especialmente os raios notáveis, os raios particulares. Então vocês podem aproveitar aí para fazer um print, viu, sem saindo. Valeu? Fez o print. Vamos lá. E já já a gente volta construindo já a imagem, galera. Vamos construir a imagem já já. Ok, galera. Estamos de volta aí para fazer a construção geométrica das imagens. Então, olha só o nosso tema aí, né? Acabamos de ver os raios notáveis e agora vamos ver a construção das imagens em uma lente convergente. Então, primeiro nós vamos aprender a construir, ou seja, a desenhar a imagem em uma lente convergente. Depois nós vamos aprender a desenhar a imagem em uma lente divergente. Então, muita calma nessa hora e muita atenção. Primeiro você desenha a lente. Então, aqui é o eixo principal e aqui é o eixo vertical, que é a lente. Essa lente ela é convergente porque eu vou construir agora nas convergentes. Então, você tem que representar uma lente convergente. Qual é a representação? Nesse traço bem aqui, ó. Você coloca pontiagudo, ó, como fosse a ponta de uma flecha, tanto em cima como embaixo, ó. Pronto. Quando uma lente está com esse formato, essa ponta, não precisa nem ninguém falar mais nada para você.
você já está ciente que ela é uma lente convergente. E aí você vai colocar os elementos, né? Quais são os elementos? Os dois focos e os dois pontos antiprincipais. Só que, nesse momento, como o assunto é ótica geométrica, você vai construir as imagens geometricamente, então ela tem que estar milimetrada, você tem que botar com a mesma distância. Então eu recomendo sempre você pegar uma régua, um esquadro, né? Aqui também tem uma régua aqui no transferidor. Eu vou usar esse esquadrozinho aqui, que é mais básico para mim, como régua. Aqui tem uma réguazinha à escala, você pode usar régua aí em casa. Então olha só, aí você vai medir, olha, a mesma distância. Por exemplo, se eu for botar bem aqui, para esse foco, eu vou botar, digamos que 8 centímetros. Então está aqui, então vem aqui vai ser mais 8, 16. Então vai ficar bem aqui. Então vem aqui, é foco, vem aqui é antiprincipal. Aqui do mesmo jeito, tem que botar 8, 16, né? Vem aqui na metade, aqui é 8, e vem aqui 16. Pronto. Aqui é o ponto antiprincipal e o foco. Só tem que eu não sei onde é que está o objeto. Vou colocar o objeto desse lado. Como ele está dizendo que o objeto, ó, o objeto antes de AO. Quando eu digo antes de AO, pessoal, eu estou me referindo ao objeto, ó. Antes de AO. Antes é o objeto, ok? Quer ver? Você fica perguntando o que é antes? É o objeto. Eu vou botar o objeto aqui. Vou botar uma vela, que a vela é mais fácil de você desenhar. Agora eu vou desenhar essa vela na lente, onde é que ela aparece? Por aqui. Aí é que entra a sua habilidade com aqueles raios que eu ensinei agora há pouco, que são os raios notáveis. Então vamos lá, eu ensinei o primeiro raio. Outro detalhe, pessoal. Para surgir a imagem, você tem que traçar, no mínimo, 2 raios. Com 2 raios você já desenha a imagem, não precisa colocar os 4 não. Por quê? Porque quando esses raios se cruzarem, no ponto de intersecção, no ponto de encontro, ali você desenha a imagem, naquele ponto. Você não pode colocar nem para mais nem para menos. É naquele ponto que o raio cruzar, os 2 raios que você traçou, ali está a imagem. Depois que você desenhar a imagem, aí você vai ter que dar características para a imagem. Que eu até coloquei aqui, ó, características da imagem. Que características são essas? É você dizer a natureza. E o que é, professor, dizer a natureza de uma imagem? É você dizer que se ela tem natureza real ou natureza virtual. E aí você também vai dizer o tamanho, se ela é maior ou se ela é menor do que o objeto. Certo? E aí também você vai dizer a posição dela. Se ela é uma imagem direita, direita é quando o objeto está em pé e a imagem está em pé. Ó. Aí é direita. Ou então quando os dois estão para baixo, também é direita. A imagem é direita. Agora, quando está ao contrário, ó, uma para cima e a outra de cabeça para baixo, a gente chama de imagem invertida. Ou então, se essa aqui estiver para cima e a outra de cabeça para baixo, é invertida. Basta estar assim, é invertida, invertida. Agora, se estiver assim, a imagem é direita, direita. E aí, professor, e como é que eu sei que a imagem é real ou virtual? É muito fácil. Toda imagem que é direita, ou assim é direita e assim também é direita, elas são virtuais. Ó, virtual, virtual. Então, ela é direita e virtual, direita e virtual. Agora, quando elas estão invertidas, ela é real. Ó, invertida e real, invertida e real. O professor pode ter imagem invertida e virtual? Não, porque toda imagem invertida ela é real e toda imagem direita é virtual. Então, depois que você entendeu, agora dizer se é maior ou que é menor, pelo desenho você sabe. Se no seu desenho a imagem ficou maior e o objeto ficou menor, a imagem é maior do que o objeto. Então é simples. Então vamos lá para o primeiro. Qual foi o primeiro raio que eu ensinei? Todo raio paralelo. Por onde é que ele passa? Eu ensinei. Tá lá. Bora lá. Todo raio paralelo ao eixo. Olha só, vamos traçar o raio paralelo aqui. Pronto. Ele passa pelo FI, foco imagem. Opa! Ah, cadê o FI? Interessante nesse momento. Pessoal, cadê o FI? Você não botou o FI e o FO. Se o objeto está desse lado, é porque o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto é do lado do objeto. Logo, o foco imagem é do lado contrário. Quando a lente é divergente, é que fica o contrário. Mas agora nós estamos trabalhando só a lente convergente. Então, vamos lá. Todo raio paralelo passa pelo foco imagem. Pronto. Traçou, beleza. Agora mais um raio, você mata a questão. Vamos fazer o raio mais fácil. Não tem aquele que vai no centro óptico, que vai direto? Então vamos fazer ele. Eu sempre aconselho você fazer, sempre como segundo raio, esse que vai direto, que você não erra.
Então vamos lá. Todo raio que vai no centro óptico direto não sofre desvio, né? Passa direto. E aí cruzou bem aqui, professor. Ah, então bem aqui, meu filho, vai formar a imagem. Olha de cabeça para baixo, olha só. Pronto, tá aqui a imagem, ó. Vou até botar o I de imagem e vou botar bem aqui o O de objeto. Bem aqui é o O de objeto e o I de imagem. O O é a altura do objeto e o I é a altura da imagem. Pronto. Agora você vai dar as características. Como ela está de cabeça para baixo, ela é invertida. E toda imagem invertida, ela é real. Então essa imagem aqui, olha, ela é real, ela é invertida e ela é menor do que o objeto. Ela é menor do que o objeto. Então ela é menor. Aí você pode estar assim, professor, mas daqui de casa eu estou vendo que essa imagem está quase do mesmo tamanho dessa. Mas se você olhar direitinho, ela está um pouco menor. Se você desenhar bem certinho, as distâncias certinho, você vai ver que ela está nitidamente menor. Mas se por acaso você não conseguiu desenhar milimetricamente correto, pode ser que essa daqui pareça estar do tamanho dessa ou então maior. Como é que você sabe que ela na realidade seria menor? Olha para a distância de quem... Olha para as duas. Compare a distância dessa para a lente e dessa para a lente. Quem é que está mais perto da lente aqui? Quem está mais perto? Olha para cá para a figura. É o objeto ou é a imagem? Se você olhar o objeto, essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Só que o objeto está depois do AO. E a imagem aqui está antes do AI. Então a imagem está mais perto. E pela física, a teoria diz que aquele elemento que está mais perto da lente do que o outro é sempre menor do que este outro. Quem está mais perto é sempre menor. Por isso essa lente é menor. É uma forma de você descobrir, mesmo que você tenha desenhado errado. Tá bom? Valeu, galera? Vamos para a próxima lente. Próxima posição. Agora o objeto ele está sobre o AO. Mas aí vamos desenhar o AO, né? Como sempre, ó, distâncias iguais. Para não perder tempo, eu vou desenhar logo tudinho, ó. Vamos lá, 8 centímetros. Eu vou botar aqui agora, para ficar melhor, eu vou botar de 5 em 5 centímetros, talvez. Vamos lá. Vamos botar 5. Vamos lá. 6, 14, dá 6. Vou botar 6 centímetros. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Vou botar bem aqui. 6 centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros. Vou para cá logo. Medir 6 centímetros. Vamos lá. 6 centímetros. Vamos lá. 6 centímetros. Logo nessa outra aqui, para ganhar tempo. 6 é aqui. 6 centímetros. Olha, eu estou usando a régua, galera. Vocês também vão usar aí, ó. 6 centímetros. 6 centímetros. E eu estou usando aqui mais 6 centímetros. Eu estou usando 6 centímetros. Ah, não tem aqui. Se eu usar 7, eu uso tudo em 7. Se eu usar 6, eu 6. Você usa o que você quiser. Se eu usar 6, todo mundo usa 6. Se eu usar 7, eu estou usando 6 porque, por causa da distância, né? Ó. 6 aqui. Porque o meu quadro não está tendo mais espaço. Aí eu estou usando. Aqui está um pouquinho de espaço, eu vou usar mais. Vou usar 8. Vou usar 8. Pronto, aumentei mais 2. Então se eu usar 8, todo mundo aqui tem que ser 8. Ó. Né? Aqui nessa aqui vai ter que ser 8 todo mundo. 8 todo mundo aqui. Ó. Ser todo mundo coerente. Pronto. Agora vamos botar os elementos. Aqui, se o objeto, aqui eu vou botar o foco objeto aqui, controle principal objeto, foco imagem, controle principal imagem. Aqui o objeto está sobre a O, então eu vou botar o objeto bem aqui, ó. Para começar, o AO está aqui e o objeto vai estar bem aqui em cima, ó, em cima dele, ó. Tive que aumentar, por quê? Porque para ele caber aqui dentro, o AO, que está em cima dele. Ou então você pode botar o AO embaixo, ó. Não importa não, o importante é que você sabe que o AO é bem aqui. Porque como a lente está em cima dele, o objeto está em cima do AO, você bota ele embaixo. Pronto, eu vou desenhar a imagem dele já já. Agora o objeto está entre o AO e o FO. Então se o AO é esse e o FO é este, então o objeto está bem aqui entre eles, olha. Olha só. Pronto. Aqui o objeto. Vou desenhar ele já já. Logo aqui é o FI e aqui é o AI. Não esqueça de botar a pontinha, ó, lente convergente
lente convergente. Tem que botar a pontinha da lente para dizer que ela é convergente. Lá, tá fugindo da câmera um pouquinho, eu vou deixar logo aqui pronto, que nós vamos vir para cá. De novo, lente convergente, ponta, lente convergente, bota a ponta, bota a ponta. A ponta indica que a lente é convergente. Aqui é o AO e aqui é o FO. Vou botar desse lado todo mundo. Aqui é o FI e aqui é o AI. Aqui é o AO, que é o ponto onde principal objeto. Foco objeto. Foco imagem. Ponto onde principal imagem. Vou botar logo os elementos onde cada caso. Primeiro caso. Entre AO e FO, tá aqui. Sobre FO. Olha, como o FO está atrapalhando, viu? O FO está atrapalhando. Eu vou botar o FO embaixo, vem aqui, olha. E vou botar o objeto em cima dele, olha. Para ver o que vai acontecer. Deixa ele aí. E a última posição, né, na lente convergente, observe que tem várias posições. Cada posição, a imagem tem uma característica diferente. Agora, se a lente for divergente, o lugar que tu botar, as características são sempre as mesmas. Ou seja, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Agora, na lente convergente, não. Você tem que ter cuidado que cada posição que o objeto tiver, a imagem vai ter um comportamento diferente. A gente vai aprender agora. E, finalmente, o objeto entre o FO e a lente. Vamos botar o objetozinho bem aqui. Pronto, tá aí todo mundo. Agora vamos desenhar e vamos caracterizar cada um, passo a passo. Vamos lá. Segundo, isso aqui você já achou? Vamos lá. O primeiro raio é o paralelo. Todo raio paralelo passa pelo FI. Então vamos lá. Todo raio paralelo. Vamos lá, professor Nilson. Passa no foco imagem. Olha a réguazinha importante, ó. Porque com a régua você não... Se você não usar a régua, o raio sai torto, tremendo. E você vai errar a questão. E eu vou botar errado. Tem que usar a régua. Compre a régua. Todo raio que vai no centro óptico, olha o raio que vai no centro óptico, bem no meio, olha só. Olha o que vai acontecer, ó. Bem aqui no meio. Ó. Olha. Cruzou bem aqui, galera. Ó. Olha onde cruzou. Bem aqui eu vou desenhar a minha imagem. Olha só, bem aqui de baixo. Pronto. Tá aqui a imagem. Tá desenhada a imagem. Observe que a imagem, quando o objeto está em cima do AO, a imagem sempre aparece debaixo do AI, do lado contrário. E aí essa imagem, ela tem natureza real ou natureza virtual? Se ela estiver de cabeça para baixo e o objeto estiver de cabeça para cima, essa imagem é sempre real. Então ela é real. Logo ela é invertida, claro, porque se ela é real tem que ser invertida. Você não pode botar real e direita. Isso aí seria rasgar a gramática da física. Se você botar real, você vai ter que botar invertida. Porque toda real é invertida. E toda virtual é direita. Não esqueça disso aí. Então, invertida. E agora você vai analisar se essa imagem é maior ou menor, ou igual ao objeto. Olha para o tamanho, pessoal. Eu estou vendo, na minha concepção, eu estou vendo do mesmo tamanho. E ela é do mesmo tamanho, então ela é chamada de igual. Pronto, então tá aí as características bem aqui, ó. Vou até fazer um balãozinho aqui de filme de desenho, filme animado, ó. A imagem é real, invertida igual. Toda vez que o objeto estiver em cima do AO, a imagem aparece sempre debaixo do AI, e ela sempre vai ser real, sempre vai ser invertida e sempre vai ser igual, do mesmo tamanho do objeto. E aí, agora, eu disse que quem está mais perto da lente é menor. Mas aqui não tem ninguém mais perto da lente, ó, está na mesma distância. Ó, em cima do AO, em cima do AI, que é a mesma distância. Então, realmente é igual. Vamos para a nossa terceira imagem. De novo, aquele raio paralelo. Eu gosto do raio paralelo. Todo raio paralelo passa onde, professor Nilson? Passa no foco imagem. Pronto. Todo raio que vai no centro óptico não sofre desvio. Então vamos ver o raio que vai no centro óptico. Opa, cruzou bem aqui, ó. Observa onde cruzou, ó. Cruzou lá embaixo, quase na base do quadro. Certo? Professor, se eu quisesse passar aquele raio que vai no FO, daria certo? Bora ver. Bora fazer bem aqui. Eu vou traçar ele até de verde agora, que é para ver a diferença. Não, primeiro vamos lá desenhar a imagem. A imagem cruzou bem aqui, ó. Aqui a imagem, olha só. Pronto. A imagem passou para lá do AI. Essa imagem, ela é real ou virtual? Real. Está de cabeça para baixo. Real. É invertida, claro. Esse é real, é invertida. E ela agora é maior, galera. Observa.
como ela é muito maior do que o objeto, ela também está mais afastada. O objeto está bem aqui, a imagem está mais afastada. Quem está mais afastado é maior, quem está mais perto da lente é menor. Então a imagem está mais afastada, então ela é maior. Pronto, então está aqui, está respondido. Agora vamos voltar para a nossa conversa agora há pouco. Eu disse o seguinte, vai que tem um aluno curioso, que você pode estar com essa curiosidade aí, você pode estar se perguntando, professor, se eu usasse aquele outro raio, porque são 4 raios, se eu usasse o outro, eu acertaria? Acertaria. Eu estou usando esses dois que são os mais fáceis para vocês. Mas você pode usar aquele raio que vai direto no FO. Aqui, ó. Vou usar de verde. Bote o raio aqui que vai direto no foco objeto. Olha só. Daqui de cima, ele vai direto no foco objeto. Pronto. Passou direto no foco objeto. O que que diz a regra? Todo raio que vai no foco objeto, no FO, ele atravessa a lente paralela agora. Aí você vai atravessar a lente paralela. Quando for atravessar paralelo, olha só, olha onde vai se encontrar. No lugar que cruzou os outros, olha. Então, forma a imagem do mesmo jeito. Então, era só caracterizar, tá bom? Mas só basta usar dois, vocês usam os raios mais fáceis. Vamos para a nossa penúltima imagem. Penúltima imagem, o objeto agora está sobre o foco objeto. E aí vamos desenhar o objeto sobre o foco. Ah, já está em cima do foco objeto. Vamos só desenhar a imagem. Né? Vamos lá? Vou fazer agora de verde, para não ficar muito vermelho. Todo raio paralelo, vamos lá, todo mundo, todo raio paralelo, passa pelo foco imagem, passa pelo FI. Vamos lá, passa no FI, pronto, desceu, passou no FI. E agora, vamos no raio que passa no meio. Todo raio que passa no meio, ou seja, todo raio que passa no centro óptico, vai direto, não sofre desvio. Só que eu estou percebendo que esses dois raios são paralelos, eles não vão se cruzar nunca, porque reta paralela nunca se cruza. Como a imagem só surge se os raios cruzarem, então não vai ter imagem. E quando não tem imagem, a gente chama de imprópria, é igual o espelho esférico. Então aqui a imagem é chamada de imagem, ó, vou botar bem aqui, ó. Imagem imprópria. E aí faz um balãozinho aqui para fechar com chave de ouro. Tá aí a imagem imprópria. Tá bom? Agora vamos para o nosso último raio, quando o objeto está entre o foco objeto e entre a lente. Que característica tem essa? Observe que todas as imagens até agora são todas reais. É ali a última chance, ali a última posição que nós temos. Será que não vai aparecer uma imagem virtual nessa história? Vamos ver? Todo raio paralelo, de novo, né? Vou botar aqui a galera aqui para ficar mais assim um pouquinho, porque senão eu vou ficar na frente, é antididático, mas aí vamos tentar, vou ter que fazer. Você já está entendendo o que eu estou falando, ó. Todo raio paralelo, vamos lá, ver se já decoraram. Todo raio paralelo, vai passar onde, galera? Ah, muito bem, valeu, você respondeu aí, passando o FI. Show de bola. Pronto, tá aí, passou no FI. Agora só mais um raio. Vamos fazer o raio que passa no centro óptico. Todo raio que passa no centro óptico, galera, bora lá, todo raio que passa no centro óptico vai para onde? Beleza, respondeu também, ganhou um ponto aí. Passa no ponto, vai direto, todo raio vai direto. Show de bola. Mas aí, professor, os raios não cruzaram. Ah, quando são paralelos, você, se não cruzar para frente, você prolonga para trás para ver se cruza. Mas quando é paralelo, tanto faz tu ir para frente como tu ir para trás, nunca vai se cruzar mesmo. Agora aqui não. Aqui ele diverge para frente, mas se tu voltar aqui, ele vai convergir. E quando os prolongamentos convergem, ele também forma imagem. Então aqui, ó, se você voltar aqui prolongando, ó, ele vai cruzar bem aqui, ó. Cruzou bem aqui, ó. Olha aqui o cruzamento, ó. Então a imagem vai formar bem aqui assim a imagem, ó, por cima, ó. E olha que a imagem é grande, gigante. Pronto, vou até achurar. Pronto, a imagem formou, ó. Grandona. Então essa imagem, pessoal, será que ela ainda é real? Claro que não. Agora ela é virtual, porque ela é direita. Então, professor, ela é virtual. Se é virtual, logo é direita, porque toda virtual é direita. E ela é maior, porque tá na cara aqui, ó, o tamanho. Não dá nem você ter dúvida que ela é maior, né? Beleza.
E aí, galerinha, nós estamos chegando aos 40 minutinhos certinho da aula, 39,58. Tá aí a nossa aula de hoje, construção geométrica das imagens. Na próxima aula a gente volta já com a construção nas lentes divergentes. Então, a gente volta, a gente vai complementar essa aula. Faz o seguinte, vamos complementar a aula em 45 minutos, certo? Já a gente volta com a construção nas lentes divergentes. Ok, galera? Então, retomando agora, vamos finalizar o nosso conteúdo de construção das imagens em uma lente esférica, agora com a construção de uma imagem em uma lente divergente. Então, o que vocês perceberam aí agora há pouco? Agora há pouco nós construímos a imagem em uma lente convergente e vocês viram nitidamente que as características da imagem dependem da posição do objeto em relação à lente. Vocês perceberam também que nós tivemos várias posições. Nós tivemos o objeto antes do AO, antes do ponto antiprincipal. Tivemos o objeto sobre o AO. Tivemos o objeto posicionado entre o AO e o FO, que é o foco objeto. Tivemos o objeto sobre o FO, que é sobre o foco. E tivemos o objeto entre o foco e a própria lente. Agora nós vamos ver, numa lente divergente, como se comportam as características da imagem de acordo com a posição. Só lembrando, né? Vamos desenhar, primeiro já tinha desenhado, essa lente é divergente ou é convergente, pessoal, pelo desenho que eu fiz? Claro que é convergente, então está errado, não é isso? Eu não posso desenhar do mesmo jeito. Eu coloquei a propósito para que vocês possam perceber a diferença. Então, eu vou colocar a simbologia correta, que é exatamente como se fosse o final de uma flecha. Olha aí, agora sim, essa lente é divergente. A lente divergente, a gente a chama de LD, lente divergente. Aqui é o centro óptico e vamos colocar os elementos da lente. Os principais elementos da lente são os dois focos e os dois pontos antiprincipais. Vamos colocar com a mesma distância, né? Como eu disse para vocês, é importante a mensuração, é importante a medida correta. Então eu vou colocar agora, como eu tenho mais espaço, eu vou colocar 10 centímetros para cada posição. Então, vou botar 10 centímetros para cá, até o foco, mais 10 até o ponto antiprincipal. Do mesmo jeito aqui, 10 centímetros até o foco e mais 10 até o ponto antiprincipal. Então, se eu colocar o objeto desse lado, como a lente é divergente, né, ela é diferente do comportamento da lente convergente, é o contrário. Então, desse lado do objeto, não vai ficar o ponto o AO, vai ficar o AI, certo? É o contrário. E também o foco imagem, é do lado do objeto. Se fosse a lente convergente, seria FO e AO, mas aqui é o contrário. Então, do lado oposto é que fica o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. Pronto. Colocando o objeto aqui, eu vou traçar o raio. Vamos desenhar a imagem. Como sempre, vamos usar o raio paralelo. Todo raio paralelo vai por onde, pessoal? Todo raio paralelo ao eixo. Vamos lá. Ele refrata alinhado com o foco imagem. Então, ele vai fazer isso, ó. Ele vai subir, mas ele vai ficar pontilhado aqui, olha só, alinhado com o foco imagem. O prolongamento dele. Passou aqui. E agora mais um raio só, eu mato a questão. Vou para aquele raio que vai no centro óptico, no centro da lente. Pega lá, outro detalhe, pessoal, a luz tem que sair do mesmo lugar, ó, lá da cabecinha da vela. Olha. Então todo raio que vai no centro óptico, vamos lá, ele vai direto, não sofre desvio. Aonde é que os raios estão cruzando, pessoal? Estão cruzando aqui, ó. Então bem aqui você desenha a imagem. Olha o tamanhozinho da imagem. Essa imagem, quais são as características dela? Ela é real ou ela é virtual? Professor, a imagem, ela é virtual. Claro, virtual. Toda imagem direita é virtual. Ela é direita ou invertida? É direita, em relação ao objeto. É maior ou é menor do que o objeto? É menor do que o objeto. Então, galera, isso aqui, ó, sempre vai acontecer isso. Sempre na lente convexa, divergente, aliás, a imagem é sempre virtual, direita e menor para qualquer posição, ok?
Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula em 45 minutos certinho. Valeu, galera. Vamos fechar nos 45 minutos. Fechou a aula. Tá aí a nossa aula de hoje. Na próxima aula, estudo analítico. Valeu, um abraço do professor Nilcinho. Até a próxima aula.